Mas o que me deixa muito chateado com isso é que morreu muita gente que podia não ter morrido. Isso eu acho que é imperdoável. Tá? Isso eu acho que é uma coisa que não deve ser feita. O que as pessoas precisam entender é que a gente está no meio de uma guerra e que a gente tem que usar qualquer coisa que esteja ao nosso alcance para enfrentar isso aí e para sair dessa situação. E ao invés de ficar demonizando o cara que tem uma posição, o cara que tem a outra, falar, meu, galera, vamos juntar aqui, vamos ver, vamos somar esforços e ver como é que a gente consegue sair disso. Porra, Petri, você acha que isso aqui funciona? Cara, vai fundo aí, porra, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Né? Então, muito se fala, o Dr. Paulo defende esse tipo de tratamento, ele é contra a vacina. Negativo. Eu acho que a vacina tem um papel importantíssimo para a gente sair dessa situação, desde que aplicada racionalmente, com racionalidade. A vacina exclui a medicação? Claro que não, são estratégias complementares. A vacina e a medicação excluem o uso de máscara? Também não. Exclui higiene de mão? Também não. Por quê? Porque a gente está no meio da batalha, a gente tem que usar o que a gente tiver para sair disso. Como é que a gente usa a vacina de forma racional? Racional, vamos lá. Quantos % da população brasileira estão imunizadas? Pouco mais de 50% dos brasileiros estão realmente imunizados, tá? Com pelo menos 2 doses de vacina, ou no caso da Janssen, com a dose única. É justo, então, com quase metade da população não imunizada, você começar a dar a 3ª dose para as pessoas? Você consegue defender isso eticamente? Que você, Petri, vai tomar a 3ª dose quando o coitado que está lá no interior do sertão não tomou nenhuma dose? Isso não é racional. É correto você vacinar uma criança de 5 anos de idade que não tem estudos comprovando que a vacina é segura, quando na verdade o vozinho diabético, hipertenso, cardiopata de 90 anos de idade que está no interior de Minas Gerais não recebeu nenhuma dose de vacina ainda? Então o que seria o uso racional? Nós vamos aplicar primeiro, imunizar primeiro aqueles que têm o maior risco. E isso não é apenas pela faixa etária. Eu tenho pacientes meus de 90 anos de idade que têm muito mais saúde do que muito garoto de 30. Porque às vezes o garoto de 30 tem um problema renal, é transplantado, ou é HIV positivo, e o vozinho de 90 é um touro. Então quem é que deveria ser priorizado? Aquele que tem um risco maior. Mas tem o argumento de que não existe esse negócio de risco, né? Claro que existe. Que pega em qualquer pessoa, que atletas morreram, pessoas saudáveis morreram. Tudo bem. Como é que tu responde a isso? Não, tudo bem, isso acontece, lógico, mas a gente está falando em termos de probabilidade. A gente sabe, por exemplo, que nas crianças o risco de uma evolução desfavorável dessa doença é menor do que 0,5%. Enquanto em um idoso que tenha comorbidades, esse risco passa de 30%. Então quem é que eu devo vacinar? Logicamente, um idoso que tenha comorbidade. Porque o risco dele evoluir mal ou ir a óbito é muito maior do que uma criança. Não é? Então é esse tipo de análise sem paixões que ele deve ser feito. Esse tipo de análise sem politização, sem visão de ganho. Eu vou fazer popularidade nesse segmento aí da população. Pô, para com isso, precisamos tratar as pessoas. Precisamos cuidar das pessoas. O resto, que é ganho político, não sei o que, isso vem depois. Isso sim é importante. A gente realmente tratar quem está precisando ser tratado, proteger quem está precisando ser protegido. E não agir com hipocrisia só por razões eleitoreiras. Tu também fala bastante sobre a autoimunidade, né? E a relação com a vacina. Isso também entra nesse aspecto de usar de forma racional, que quem já teve a doença está protegido e tal? A imunidade natural, né, como a gente chama, é aquela que a gente adquire quando a gente foi exposto à doença. Então, se você teve a doença e você se curou, você está vivo, você desenvolveu anticorpos. Afinal de contas, se você não tivesse desenvolvido anticorpos, a doença teria sambado e teria levado você embora. Isso é uma coisa lógica, não precisa nem ser inteligente para concluir isso. Então, se você faz anticorpos e sai da doença, você conta com proteção, pelo menos por um certo tempo. Não é?
Aí é justo eu querer dar em você uma dose enquanto o tiozinho lá não tomou nenhuma dose? Sim. Não é justo. Mas aí tem o argumento de que essa autoimunização, imunidade, ela acaba rápido, né? Isso é real ou não é? Isso não é real. A gente tem estudos demonstrando que ela dura pelo menos 16 meses. O SARS-CoV-1, por exemplo, que é um vírus que ele guarda muita semelhança estrutural com o SARS-CoV-2, ele é um vírus que acometeu a população humana há 18 anos. E ainda tem gente que tem imunidade contra ele. Então, a gente sabe quanto tempo vai durar a imunidade contra o Covid? Não. Por quê? Porque a cada mês que passa, saem novos estudos dizendo, olha, o cara teve Covid há 1 ano e meio e ainda tem imunidade. Pode ser que daqui a 2 anos repitam a dosagem nesse cara e diga, olha, aquele cara que tinha imunidade há 1 ano e meio, agora ele teve a doença há 2 anos, nós testamos ele de novo e ainda tem imunidade. Né? Então existem estudos demonstrando de forma muito clara, existem obviamente estudos demonstrando a posição contrária, né? Mas a maior parte dos estudos mostra que a imunidade natural, ela inclusive confere mais proteção do que a imunidade produzida por vacina. Tá? Vocês aqui são muito novos, né, para terem essa vivência, mas antigamente era muito frequente no Brasil. Mariazinha, a filha da vizinha está com sarampo, vai lá brincar com ela. Que era para quê? Para a criança pegar sarampo não precisa ser vacinada. Porque aquilo ali, a dona Maria sabia que se a filha pegasse a doença, ela ia ter imunidade pro resto da vida. Óbvio que ninguém vai fazer isso com Covid. Vai falar, o cara ali tá com Covid e vai lá respirar com ele aí e adoece aí. Por quê? Porque a mortalidade é muito maior do que um sarampo. Mas esse exemplo, ele demonstra o quanto a imunidade natural ela é competente. Além do mais, a imunidade natural ela se desenvolve contra todos os pedacinhos do vírus, porque o vírus entrou inteiro no teu organismo. Então o teu sistema imunológico ele aprendeu a reconhecer cada pedaço do vírus. Quando a gente pega uma vacina, como por exemplo uma vacina de RNA mensageiro, como é da Pfizer, como é da Moderna, ela é uma vacina com um pedaço do vírus. Então o teu organismo ele aprende a reconhecer aquele pedacinho do vírus. Se esse pedacinho sofrer muitas mutações, teu sistema imunológico não vai reconhecer. E aí você vai contrair a doença. Já a imunidade natural, ela consegue pegar as variantes também? Ela consegue, porque é mais ou menos assim. Imagina que você, sei lá, você está em casa e aí chegou tua mãe pintou o cabelo de roxo, colocou uma lente amarela. Você vai olhar e falar, porra, velho, tá meio esquisita, né? Mas você vai reconhecer que é tua mãe. Por quê? Pelo corpo, pela voz, pelo jeito de brigar com você, pelo jeito de te dar conselho, pelo cheiro, enfim, por uma série de características. Por quê? Você não reconhece a sua mãe só pela cor do olho ou só pela cor do cabelo. Você reconhece por várias características. Quando você tem imunidade natural, você aprende todas as características do vírus e não só uma parte. Então, se ele sofrer mutação, ou seja, se ele aparecer lá de cabelo roxo e olho amarelo, teu sistema imunológico vai olhar e falar assim, porra, quem que é esse cara aí? Tá meio esquisito, mas lembra aquele Covid-19? Pau nele do mesmo jeito. Sim. E vai, entendeu? Pode ser que não com a mesma eficiência do que se cair uma variante lá que não tem tanta mutação, mas vai.